Bem, você sabia que algo aparentemente espiritual pode estar afastando muitos cristãos da verdadeira comunhão com Deus? Fica até o final desse vídeo que nós iremos conversar sobre os perigos das orações de 6 horas da manhã. Quero falar sobre o porquê que isso é tão famoso no Brasil, porque tem tantos adeptos, o perigo disso e a minha opinião no final desse vídeo. Olá, eu sou Sidney Sá, você está no meu canal, muito bem-vindo. Você que veio aqui pela primeira vez, por favor, deixa a sua inscrição. Já recebi uma mensagem do YouTube aí que mais de 95% das pessoas que assistem meu conteúdo não são inscritas no meu canal, então peço, por favor, humildemente, que você se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe com a pessoa que sabe que esse vídeo aí vai fazer muita diferença, que Deus possa continuar te abençoando. Vamos lá, vamos conhecer primeiro o contexto brasileiro. Nos anos 90, 3 pastores ficaram muito famosos no Brasil, e eles vieram da mesma igreja: Eide Macedo, missionário R.R. Soares e apóstolo Valdomiro. Esses 3 faziam parte da mesma igreja que a Igreja Universal. Eles descobriram um jeito de angariar assim, muitas pessoas a um estilo de mensagem um pouco diferente da que nós estávamos acostumados. E surgiu um movimento neopentecostal no Brasil, de megas igrejas, de grandes igrejas, de pessoas que não se conhecem, que vão para ali para receber alguma coisa e saem dali com uma mensagem positiva, de esperança, ou que facilite ali a sua vida de alguma forma. Essas igrejas cresceram muito no país porque veio a calhar ali um terreno perfeito para a propagação das suas ideias, que é uma baixa educação de qualidade. Então o brasileiro em si, ele não sabe discernir o que é bem e o que é mal, em compensação assim, geral. A gente tem um país muito religioso, então nós temos ali famílias religiosas passando de pai para filho, a importância de saber orar, de ter esperança em Deus, de conhecer Deus, esse tipo de coisa. E um povo muito sofrido. Como a gente tem um povo muito sofrido aí, diante de tantas corrupções, diante de uma baixa qualidade de serviço prestado pelo Estado, um país muito inseguro, um país muito estável financeiramente, um país onde é muito difícil você crescer, um ambiente perfeito para a propagação daquilo que a gente chama de fé de esperança. Você tem esperança em algo para poder afagar ali as suas dores e doenças. Então, nesse ambiente, é muito propício a propagação de várias ideias falsas, como essa teologia do neopentecostalismo, que é você vir para a igreja, receber algo, participar de algo e sair com aquela mensagem de esperança. Por isso que nessas igrejas tem muitos testemunhos. As pessoas elas não se conhecem muito bem, porque não vale a pena você conhecer, você está ali para receber algo e sair. Só que qual foi o grande problema disso ao longo dos anos? O grande problema é que para manter essa estrutura é necessário muitos recursos. E para ganhar muitos recursos é necessário fazer muita apelação de recursos. Então o que aconteceu? A imagem dessas pessoas começaram a se desgastar, começou a corroer. O Brasil todo começou a perceber que eles estavam apenas interessados no recurso, quanto que na verdade esse recurso era para manter esse alto padrão das grandes igrejas, das megas igrejas. Então quando a imagem de um pastor é desgastada, seja ela por ter feito coisa errada ou não, querendo ou não, ele perde ali o seu poder de influência. Essas igrejas, elas começaram a falir, começaram a ruir. Não teve como manter a estrutura tão pesada quanto a ideia ali, quase que megalomaníaca daquele pastor. Só que todos fomos pegos de surpresa com uma coisa chamada pandemia. A pandemia mudou a igreja brasileira. Dentro dessa estrutura do contexto, a gente tem essas pessoas que apenas queriam receber algo de Deus, que apenas queriam afagar suas dores, se vendo ali, não tendo como sair para a igreja, não tendo como ouvir essa palavra. As lives começaram a aparecer. Esses pastores começaram a fazer lives para que essas pessoas se sintam ali anestesiadas com a sua situação atual, se sentiam bem, se sentiam aliviadas, eram palavras de esperança com relação a esse momento ruim, eram palavras bem terapêuticas. E isso ajudou milhares e milhões de pessoas que estavam completamente angustiadas a despeito da pandemia. Só que a pandemia acabou. Em vez dessas pessoas voltarem para as igrejas, aí entrou o pulo no gato. Por que eu vou manter toda uma estrutura pesada, uma estrutura cara, se realmente nós não éramos uma igreja? Se realmente as pessoas não se conheciam, se realmente as pessoas não desenvolviam o seu chamado, não desenvolviam a comunhão, por que eu não faço isso somente pela internet? Afinal, para manter uma igreja é 100 mil, 200 mil reais, a gente está falando de megas igrejas, tá? Mas para manter um canal de YouTube funcionando, basta um celular com internet. Basta somente isso. E toda aquela estrutura foi completamente enxugada.
Para oferecer essas pessoas o que elas querem, é necessário apenas uma boa imagem, uma ótima aparência, uma boa dialética, uma boa palavra terapêutica, uma regularidade, e você vai ter pessoas te seguindo. Diversos pregadores são feitos por demandas. Se o povo quer um bezerro de ouro, já já ele encontra alguém que irá fundi-lo. Então a demanda no Brasil era muito alta. Milhões e milhões de pessoas religiosas estavam a dispor com boa atenção, cansadas no serviço, cansadas da sua vida, apenas querendo ouvir uma boa palavra. As pessoas voltaram a usar celular, muitos não conheciam, muitas senhoras e senhores ali dos seus 40, 50 anos que não sabiam mexer direito em lives, em celular, começaram a aprender e essas pessoas foram alcançadas por esse grupo. Só que uma coisa chama atenção. Quando um pregador começa a satisfazer gregos e troianos, católicos, evangélicas, espíritas, macumbeiros, quando esse pregador consegue fazer com que todo mundo goste dele, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está fazendo sentido, tem alguma coisa que não está fechando. Quando esse pregador também chama as pessoas que estão ouvindo, acompanhando ou seguindo de minhas ovelhas, ele também não sabe o que realmente significa ser pastor. E essas pessoas que se acham ovelhas desse pastor, porque estão idolatrando a sua imagem, estão idolatrando talvez até a sua beleza, a forma como fala, mostra muito bem como está o rebanho no Brasil. Nós estamos praticamente perdidos com relação a isso. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Pois não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. O que eu quero dizer com isso? No Brasil, você quase não vai achar alguém que vai se sentir indisposto por estar recebendo uma oração. Você vai numa praça, você fala para 1000 pessoas, se você encontrar 10 pessoas que não querem receber uma oração, isso é muito. Porque quem que não quer receber uma oração? Que mal faz receber uma oração? Mas oferecer uma oração, poucos querem. Pregar, poucos querem. Servir alguém, poucos querem. Mas só receber uma oração, irmão, isso é fácil demais. Só que em Atos 2,42 mostra que a igreja primitiva que Jesus deixou, uma igreja que cresceu na comunhão e nas orações. Me diz uma coisa, água de coco faz mal para você? Sim ou não? Você pode responder, não, não faz mal para mim. Sim, agora você pega água de coco, toma água de coco no café, toma água de coco no almoço, substitua o seu jantar por água de coco. Todos esses alimentos você vai substituir por água de coco. Eu te pergunto, em uma semana você estará bem de saúde? Exatamente o que está acontecendo. As pessoas estão substituindo a comunhão da igreja, porque você vai ver o seu pastor não fala tão bem, o seu pastor vai querer chamar a sua atenção, o seu pastor vai querer pedir dízimos ou ofertas para sustentar a igreja, o seu pastor não tem essa beleza que o meu pastor da internet tem, o seu pastor não faz sentir tão bem quanto o meu pastor faz sentir tão bem na internet. Essas pessoas não querem talvez o seu dinheiro, mas querem a sua atenção, porque a sua atenção vale dinheiro na internet. Você que está me assistindo, você é talvez um inscrito no meu canal, alguém que esteja me conhecendo, mas saiba, você não é minha ovelha. Eu pastoreei uma igreja recente por necessidade do ministério durante 6 meses. E eu percebi que a maioria dos irmãos que não estavam mais se congregando eram os irmãos que estavam sendo atraídos por orações das 6 horas. Porque ir para a igreja custa. Ir para a igreja demanda ali, abre mão de muitas coisas. Mas talvez a oração de 6 horas não demande isso. E você substitui aquilo que deve ser de ordinário, que é a prática da comunhão com a igreja, que é o ministério da oração, que é o ministério da palavra, que é o seu ministério que Deus colocou em suas mãos, por algo que apenas vai satisfazer a sua sede momentânea. E quais são os perigos disso? Vai desenvolver o seu isolamento espiritual, a falta de discipulado e de mentoria. Você vai ficar vulnerável às doutrinas distorcidas e você vai perder o senso de comunhão com a sua igreja. Por favor, irmão, se for chamado para viver em comunhão, não troque aquilo que vai ser isolado por práticas verdadeiras da fé em comunidade. A fé em comunidade ela é muito mais difícil de ser vivida porque o seu amor tem que ser muito mais praticado. A sua paciência tem que ser muito mais praticada e é nisso que Deus se revela na tua própria fraqueza. E é isso, amados, que nós temos no Brasil. O porquê que isso alcançou milhões de pessoas. O porquê que isso dá tão certo. E afinal, por que esses pastores também estão tão ricos? Sabe de uma coisa? Ore ao Senhor. Não somente espiritual, mas aquilo que Deus quer fazer dentro da tua própria comunidade.
Mas, por favor, seja um cristão moderado em suas ações. E você? Você já se sentiu atraído por orações particulares? Você já ouviu muito dessas orações? Você já fez parte disso? Isso já te prejudicou em alguma coisa ou só te fez bem? Sabe, eu quero ler o seu comentário, quero aprender com você e que Deus possa continuar te abençoando. Irmão, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo e mande esse vídeo para uma pessoa que ama escutar essas orações, para ela poder refletir a respeito da sua vida espiritual e naquilo que mais importa, que é a congregação cristã. Que Deus possa continuar te abençoando, iluminando teus passos. Por favor, não deixe de ler a sua Bíblia e de se congregar. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.